Boa noite a todos. Meu nome é Rita. Estamos iniciando nesse momento a nossa discussão sobre o Evangelho, né? Então, antes de iniciarmos o assunto, vamos iniciar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que essa oração sirva de bênção a todos vocês que estão ouvindo essa discussão do Evangelho, a todos vocês que estão ouvindo, que precisam de um amparo, que Deus ilumine todos vocês. Obrigado por ouvirem essas palavras que vão ser passadas para vocês e que as bênçãos de Deus encaminhem a todos nós. Nós vamos iniciar falando sobre o capítulo 18 do Evangelho, que é referente à coletânea de preces espíritas. E a primeira delas é o Pai Nosso, que é exatamente essa oração que a gente fez agora, e que é uma prece riquíssima, completa do Evangelho. É uma prece riquíssima. É que muitas vezes nós a dizemos sem pararmos para pensar no significado de cada palavra, das expressões. A gente não para analisar e para pensar. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos começar a iniciar justamente essa questão. A questão do que significa essa prece que nós falamos muitas vezes, quase sempre no centro a gente faz as preces, né? Utilizando o Pai Nosso, na nossa casa. Isso que eu estou falando, então, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, coletânea de preces espíritas. Então, ela inicia, Pai Nosso que estais nos céus. O que significa? Quem é o Pai Nosso? Quem seria o Pai Nosso? O Pai Nosso seria Deus, né? E como que eu vou ver Deus? Através das suas obras, né? Porque Deus é uma energia, não é uma pessoa, é uma energia e que através dos seus auxiliares faz todas as suas obras. Então, aonde eu vejo as obras de Deus? Quando eu olhar para uma árvore, quando eu olhar para a lua, para o sol, para as estrelas do céu, para o infinito, para a Via Láctea. Quando eu olhar as flores que tem no jardim da minha casa, os animais que convivem no meu lar, meus cachorrinhos, meus gatinhos, os passarinhos, né? As pessoas, os seres humanos também, né? São obras de Deus. Então, tudo isso seria o conjunto da harmonia do universo, da prudência e da previdência. O que seria da prudência? Do cuidado que ele tem conosco e de todos os ensinamentos que os seus anjos, né, que os seus auxiliares tentam passar para nós, para evitar coisas ruins na nossa vida. Então, é uma coisa importantíssima tudo isso. Então, quando eu olho para a natureza, eu tenho que ter o respeito e eu tenho que ter muito amor no meu coração, né? Saber que eu tenho um pai que se preocupa comigo, que eu não estou só. É muito importante tudo isso, tá? Aí, uma outra situação a outra frase, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é algo muito precioso, porque Ele é o nosso Pai.
é o Deus da criação universal, de todo, do planeta Terra, universo, tudo, tudo, tudo. Então, o que acontece? Nós temos que ter respeito. Quando nós falamos de Deus, nós temos que falar com o nosso coração cheio de respeito e de gratidão, né? Por tanta coisa boa que Deus nos oferece que muitas vezes nós não valorizamos. A água que bebemos, o sol que Ele manda para deixar o dia lindo e para fazer com que a natureza floresça, a chuva, os rios. Então, respeito a esse Pai maior, maravilhoso, né, que está junto de nós sempre. Aí vem uma outra parte. Venha a nós o vosso reino. O que seria esse reino? Esse reino está ligado à criação, né? E ao que mais? Ao espírito que está dentro de nós, certo? E principalmente a prática do amor. Então, o reino de Deus seria o quê? Além da criação, de que a gente já falou, o que seria esse reino? O espírito que está dentro de nós, certo? E que ao que Deus quer de nós, que a gente ame as outras pessoas, né? Que a gente tenha respeito pelas leis divinas, que são os 10 mandamentos. Então, aqui o reino de Deus é o nosso espírito desenvolvendo as leis divinas, que são os 10 mandamentos de Deus, que foi escrito por Moisés. Então, é muito importante que a gente desenvolva esse respeito às leis divinas, que nós estamos bem ainda atrasados com relação a isso, né? Porque tá difícil a gente ver pessoas que amem o seu próximo verdadeiramente, pessoas que não matem. Então tá lá, não matarás, não roubarás, tanto e o restante todo, né? Mas a gente não conseguiu sair nem do amor ao próximo, nem do matarás e nem do roubarás ainda. A gente liga a televisão, a gente fica vendo essas coisas tão desagradáveis que acontecem. Olha que nível baixo que nós estamos ainda, quanto que nós temos todos que aprender ainda a ver que isso realmente não tem valor, que não é para acontecer, que nós precisamos seguir as leis de Deus, que nós temos que amar nosso semelhante. Não só eu tenho que estar bem, mas todos nós temos que estar bem. Eu não posso pensar só em mim. Eu não tenho que matar ninguém, eu não tenho que roubar ninguém. Não há justificativa para isso. O ser humano tenta inventar umas justificativas, mas para Deus não há justificativa, não é para matar e não é para roubar. E você tem que respeitar e amar o seu semelhante. Então nós temos que desenvolver muito isso dentro de nós. E é com muita tristeza que a gente vê o nosso atraso diante disso, né? Porque se essas leis fossem respeitadas, com certeza não haveria as misérias que a gente vê no mundo todo, nós não veríamos um massacrando o outro, como a gente vê, reinaria a paz e a justiça. Mas o ser humano ainda, no seu atraso espiritual, ainda, infelizmente, pratica esse tipo de ato. Depois nós temos mais um trechinho que fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que será que é isso? É a situação que eu tenho que me submeter às leis de Deus e compreender a fonte de sabedoria e não murmurar. Então, o que seria? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a questão que eu peço uma coisa para Deus, mas Deus me manda outra, porque Ele sabe do que eu preciso. Mas eu não queria bem aquilo, eu queria uma outra coisa, né? Então, o que acontece? É a gente aceitar as coisas que Deus envia nas nossas purificações. Aceitar sem murmurar, né?
e lutar para melhorar como pessoa, melhorar o nosso espírito, melhorar a nossa moral, para que o que aconteça, para que a minha vida melhore também. E a minha de todos nós, né? Então, o que acontece? É muito importante que a gente não reclame tanto das coisas, aceite mais. Às vezes a gente tem que passar por provas desafiadoras e desagradáveis, mas é necessário para essa purificação espiritual que a gente tem que passar. É difícil para todos nós, para mim, é difícil para vocês também, mas a gente vai ter que, com muita luta, muita oração e muita fé, passar por cima de muitos desafios para continuar a nossa jornada, a nossa caminhada. É importantíssimo, né? Então, esse seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é realmente a questão da aceitação com mais calma, sem revolta, sem ódio, das provações das nossas vidas, que todos nós respondemos por um passado muito desastroso que nós tivemos em outras encarnações. Nós não temos, nós temos uma vida, um único espírito que viveu várias vidas, né? Nós temos várias vivências, na verdade. Bom, e por falar em céu, às vezes vem uma pergunta: será que o ser humano acredita realmente no céu? Porque tem pessoas que não acreditam, né? E falam: eu só acredito naquilo que eu vejo. E o céu é algo sublime. O que seria o céu? O que a gente imagina no céu? Coisas boas, né? A convivência de espíritos de luz num lugar bonito, agradável, uma convivência de paz, de equilíbrio, né? De prazer, de alegria, de coisa boa mesmo, boa para o seu coração, para o seu espírito. E aí tem gente que fala: eu não acredito, eu só acredito no que eu vejo, eu não acredito no céu, porque quem que garante? Não é assim, né? Nós temos que começar a entender que nós temos, feliz daquele que acredita naquilo que não consegue ainda ver, né? Tem uma passagem da Bíblia que fala isso. O que Jesus quis dizer com isso? Que nós temos que ter fé, nós temos que acreditar em Deus, nós temos que acreditar nas leis divinas. E não é porque um não acredita que o outro não deve acreditar também. Entre vocês que estão me ouvindo, acredito que tenham médiums que estejam me ouvindo, pessoas que têm sensibilidade espiritual, e algum vê espírito, outro ouve, não é? Acontecem essas coisas. Agora, o outro, como não acontece com ele, ele não acredita. Ele fala: espírito não existe isso. Isso daí não tem nada a ver, não tem nada a ver para ele que não tem uma mediunidade mais desenvolvida e não consegue ver. Para ele que não incorpora, para ele que não ouve espírito falando com ele. Agora, outras pessoas conseguem. Outras pessoas que têm o dom, ela tem essa questão de ver. Então, não é porque eu não vejo, o meu olho carnal não vê, que nem eu vejo uma cadeira que está perto de mim, que as coisas não existem. Porque as coisas do espírito, as coisas espirituais vão muito além dos olhos carnais, muito, muito além. Então, é uma grande ilusão achar que porque fulano não viu, o outro não viu, ninguém tem que acreditar. Não é dessa forma. Nós temos que desenvolver a nossa fé e cada um de vocês sabem das suas situações. Aí nós vamos ter um outro item ainda do Pai Nosso, falando sobre ele, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Que pão é esse? Esse pão nosso de cada dia, será que é o pãozinho da padaria? Ou não? Também não deixa de ser, porque nós precisamos, na verdade, do pão do corpo e o pão da alma.
O que que é isso? Eu preciso do pão, o pão é um termo figurado, né? Significando alimento, tá? Ele é usado como uma figura de linguagem, um termo figurado, significando alimento, alimento para o corpo e alimento para o espírito. Então, o pão nosso de cada dia é o pão material, aquele pão que a gente vai comprar, o pão, as frutas, o arroz, o feijão, a sua comida, porque você precisa ter saúde, você precisa de alimento para continuar vivo, para você poder cumprir as suas missões no planeta Terra. Que você tem provas e tem missões também. Você tem missão, né, de ser mãe de família ou pai de família, de trabalhar em tal lugar, então você precisa de alimento para o seu corpo ficar bem em ordem, bem legalzinho para você poder trabalhar. Senão fica difícil para você conseguir, não é verdade? E nós precisamos também do pão espiritual. Nossa, e agora? Aquele pão material eu vou comprar no supermercado, vou no sacolão, eu vou na padaria. E esse? Aonde eu vou? Na casa de oração, né? Então, as pessoas que vão ao centro espírita, elas estão buscando o pão espiritual. Outras pessoas vão em outras casas de oração que vão de acordo com o seu coração, porque realmente a casa de oração é onde cada um se sente bem e as pessoas têm a liberdade de escolher aonde elas querem ir, aonde elas se sintam melhor. Falando da casa espírita, as pessoas que vão para lá vão em busca do pão espiritual, assim como as outras vão nas suas respectivas casas de oração. E nós precisamos muito desse pão espiritual. E como nós precisamos? Por quê? Porque é ele que nos momentos de dificuldade nos dá a base e a estrutura para suportar as provas da vida. Porque muitas vezes a gente, já tendo uma religião, você procurando, se esforçando para melhorar, fazendo evangelho, fazendo oração, muitas vezes o momento que você passa é difícil, sem nada disso fica muito mais difícil. Porque todas as vezes que eu ajoelho para fazer uma prece, todas as vezes que eu procuro orar num cantinho da minha casa em oração, eu estou falando com Deus. Nesse momento, o que acontece? Eu estou falando com Deus e estou dando abertura para os espíritos de luz chegarem a mim. E se eu tiver merecimento de uma ajuda, tiver merecimento de uma cura de uma doença, de alguma coisa, eu posso também conseguir. Então, isso é muito importante. O momento da prece no nosso lar, né, no nosso cantinho, onde a gente se sinta melhor dentro da sua casa ou na casa espírita, que você concentra, que você fala com Deus, é muito importante. Você está chamando os espíritos de luz para vir até você, né? Estar próximo de você e eles vêm perto da gente para nos dar o amparo necessário. Então é muito importante. E uma pessoa que não faz, né, não ora, não é totalmente alheio a tudo isso, faz com que a sua vida se torne mais difícil, né? Porque aí a porta fica aberta para os espíritos não tão felizes, né? Os espíritos infelizes que vão se aproximar e vai prejudicando cada vez mais essas pessoas que não procuram uma prece, que não procuram se ajudar. Então fica cada vez mais difícil. Então, esse pão nosso de cada dia é a força espiritual que nós precisamos ter, né? E o pão material, o que nós precisamos para o nosso alimento. E o pão material, ele ele deverá ser adquirido, né? Como eu falei, no comércio. Só que eu tenho que trabalhar, ter o meu trabalho para poder comprar esse pão de cada dia. Então é importante que eu trabalhe, não que eu não posso roubar para, né? Não seria o correto. O correto seria o quê? Eu trabalhar para eu ter o meu alimento. Então, Deus quer que nós vamos trabalhar para conseguir o nosso alimento, tá certo? Então, essa questão do trabalho
É muito importante nessa questão, inclusive moral, né? Agora, um assunto que vem na sequência aqui: perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E agora, como será que está o perdão dentro do nosso coração? Como que está o perdão? O perdão é o quê? O esquecimento das ofensas. E é uma das maiores provas de caridade, é o perdão. Então, assim, eu sei que é uma coisa difícil para todos nós, né? Nós estamos lutando muito ainda aqui no planeta Terra por uma melhora espiritual. Nós estamos lutando muito para a nossa moralização, para nosso equilíbrio. E nós estamos lutando também para conseguir perdoar, né? Que é muito importante. O que é o perdão? Então, o perdão é o esquecimento das ofensas. A gente tem que tentar tirar essas coisas ruins do nosso coração, que ficam amarrando a nossa vida, é um atraso para a nossa vida, ficar preso a coisas do passado que aconteceram, né? Vamos esquecer, vamos deixar para lá, cada um segue seu caminho, né? Então, e Jesus já falava, orai pelos seus inimigos, né? Então, vamos orar para os nossos inimigos, que Deus tenha misericórdia, né? E vamos sempre estar perdoando, vamos orar, vamos perdoar os nossos inimigos, para que eles sigam os seus caminhos e nós sigamos os nossos, e possamos, com a força de Jesus, arrancar essas mágoas do nosso coração, tocar nossa vida adiante, sem ficar preso a amarras de situações que aconteceram em algum tempo de nossa vida. Vamos deixar para lá, né? Vamos levantar nossa cabeça, continuar andando com amor no coração. Depois você tem um outro trecho na sequência: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, aqui, não nos deixeis cair em tentação. O que seria isso? Nós vivemos num mundo com uma série de ofertas aí desagradáveis para nós, drogas lícitas, ilícitas, sexualidade desregrada, uma série de situações aí que a gente tem que evitar, né? A maledicência, falar mal dos outros. Então, tanta coisa, né? Traições no mais amplo sentido, não só traição de casais, mas traição de amigos, roubos, tudo isso. Então, o que acontece? Nós temos que pedir a Deus para que a gente seja muito forte e que realmente a gente não entre nesse tipo de sintonia que seria o cair em tentação, né? Que a gente não se ponha a roubar, que a gente não se ponha a usar droga, a beber, a bebida alcoólica, há tantas coisas erradas, né? Que a gente tenha força espiritual para se afastar dessas coisas ruins, escolher melhor as nossas amizades, porque essas coisas aí, elas fazem muitas vezes parte de uma coisa chamada livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o direito que eu tenho de escolher sobre o meu destino, sobre a minha vida. E aí, qual é o problema? O problema do livre-arbítrio é que eu posso fazer uma escolha errada, né? Eu posso fazer uma escolha errada e prejudicar extremamente o andar da minha caminhada. Então, eu preciso tomar muito cuidado com o livre-arbítrio. É uma coisa maravilhosa que Deus dá pra gente. Tem algumas coisas na nossa vida, quando nós nascemos, já vem traçado mais ou menos o que a gente tem que passar. E dentro desse traçado existe uma coisa chamada livre-arbítrio, que me permite fazer a escolha. E aí eu vou fazer a escolha entre as coisas boas ou ruins. Aí depende de mim. Só que é óbvio, se eu fizer escolhas ruins, eu vou pagar o preço dessas escolhas ruins que eu fiz. E se eu fizer escolhas boas, eu também vou ter consequências boas das escolhas que eu fiz.
Então, esse não nos deixeis cair em tentação, uma coisa que a gente tem que se policiar muito. Porque nós vivemos numa sociedade com valores morais totalmente deturpados, distorcidos. E que nós temos que ter muita cautela, né? Cautela com a situação dos nossos filhos, dos nossos familiares, né? Procurar orientá-los e orientar todos que estão próximos a nós para atitudes boas, para escolhas corretas, para tomar muito cuidado. E nós educamos com exemplo, então nós temos que ter cautela com tudo isso, né? Por isso que a gente lutar muito contra nós mesmos, contra as nossas falhas, contra os nossos erros, porque muitas vezes nós achamos que nós estamos certos e que estamos fazendo tudo certo, só que não é assim. Às vezes a gente está errando absurdamente. E uma coisa muito difícil é a gente lutar contra os nossos erros, contra as nossas imperfeições, porque a gente acha que a gente está certo, que aquilo ali que eu fiz não é nada, e às vezes é. Né? Às vezes eu estou fazendo uma escolha errada na minha vida, eu preciso tomar muito cuidado com isso. Então, aqui a gente vai encerrando o Pai Nosso, né? E tem, assim, uns itens aqui que diz assim, que nós temos que pedir muito a Deus para resistirmos às sugestões do mal. Cada imperfeição nossa é porta aberta à influência do mal. Precisamos orar muito para que possamos nos manter firmes em nossa fé. As nossas imperfeições nós criamos, né? Então, cuidado com as escolhas erradas, né? Porque o preço é muito alto que a gente paga. Bom, então, essa mensagem de hoje, essa discussão de hoje é sobre a oração do Pai Nosso. Então, eu estou terminando agora e eu gostaria que vocês tentassem perceber o valor e a grandeza dessa prece, o quanto ela é completa a nível de mensagem, de evangelho, de atitudes morais, o quanto ela é completa e quanto que a gente não se dá conta daquilo que a gente fala na hora que a gente está fazendo essa oração. Olha a importância de cada palavra que a gente fala. E vamos torcer que todos nós consigamos colocar em prática essas ações que nós comentamos aqui, né? Para a gente já começar a fazer iniciar as transformações das nossas vidas, a importância que tem tudo isso, né? Então agora eu vou encerrando com vocês. Obrigada por me ouvir. Grande abraço. Boa noite a todos. Um grande abraço a vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. E eu peço nesse momento que vocês mentalizem seus lares. Antes de encerrarmos totalmente, nós vamos fazer uma pequena oração. Gostaria que vocês mentalizassem seus lares. Que Deus abençoe todos os seus lares, os seus familiares. Que Jesus ilumine seus caminhos, as suas vidas, nossas vidas, né? Todos nós. Que Jesus esteja presente todos os dias em nossas vidas. Vamos seguir sempre de mão dadas com Ele, num caminho correto, num caminho de luz. E que Deus também abençoe todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, nas penitenciárias, que sejam abençoados por Deus, tocado em seus corações. Os nossos irmãos que estão nos hospitais, que recebam a luz de Deus e a bênção da cura. Se você tem alguma pessoa da família ou você um problema de saúde, peça a Deus nesse momento. Que Deus ilumine, que Deus dê a permissão da cura, né, aos nossos irmãos, aos nossos familiares que precisam de socorro, que precisam de ajuda, e que sejam abençoados com a corrente médica, em nome de Jesus. Agora vamos encerrar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, Senhor, graças a Deus. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Deus abençoe.